Bom dia, irmãos. Mais uma manhã geladinha de domingo. E estamos aqui. Hoje você vai ver só eu aqui, porque nós estamos respeitando, né, o espaço de 2 metros entre nós. Estamos bem poucos aqui, porque queremos fazer tudo corretinho, né, como a lei manda, e também pela proteção. Então, mas louvamos a Deus pelo suporte técnico que vocês não veem, né, que temos por trás das câmeras. E Deus tem usado essas pessoas de uma maneira bem fiel assim, e comprometida. E que bom que estamos juntos. Talvez você já acordou cedo, ou você está aí ainda debaixo da coberta. Mas é o momento de separarmos para estarmos na presença de Deus como igreja. E temos feito isso com tanta liberdade e alegria. E podemos ver pelos comentários que você está aí. Estamos juntos. Nós sabemos que estamos juntos. E o Senhor está conosco. Ontem eu estava pensando um pouquinho sobre como a Bíblia nos chama às vezes. Jesus nos chamou de amigos. O Salmo 90 diz que Deus quer nos aninhar como os pintinhos, né, debaixo das suas asas. Jesus falou isso também quando viu Jerusalém. Falou, oh, quantas vezes eu queria que aninhar você debaixo das minhas asas. E também nos chama de ovelhas. E tantos outros nomes carinhosos que Deus dá para nós. Ele usa essas metáforas para mostrar o seu grande amor por nós. E eu queria convidar você agora a cantar com a gente. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E no final dessa música nós cantamos que Ele é o nosso pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos cantar? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Feche seus olhos,
Vamos agradecer a Deus por esse dia, pela presença dEle em nossas vidas. Pai, nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Sabemos que o Senhor se faz presente em nossas vidas. O Senhor é o nosso bom pastor. Nós te louvamos, Senhor, porque não tem nada melhor que isso. Como é bom, Pai, pertencer ao Senhor. E às vezes quando a nossa alma se agita, nós buscamos a sua face. E na sua presença nós encontramos paz. Obrigado, Deus, porque Jesus, Ele mesmo se declarou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Que amor é esse, Senhor? Estamos tão seguros na Tua presença. E a Tua palavra diz que Jesus mesmo afirmou que ninguém pode nos arrebatar das Suas mãos. Nada, ninguém. Estamos seguros, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado. Pai, recebe a adoração nessa manhã, Pai. Porque o Senhor é digno de todo louvor. Amém. Em João 10, Jesus se apresenta como o bom pastor para nós. E tem um versículo que ele diz assim, e você talvez já conheça ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Precisamos ouvir a voz do bom pastor e seguir essa voz. Quantas vozes você está ouvindo? O que está chegando até você, talvez da televisão, da mídia, de conversas. Ouça a voz do Mestre, a voz do bom pastor. E com esse espírito de buscar, de desejar ouvir essa voz, eu queria convidar você a cantar a próxima música, que diz: me leva onde eu possa ouvir tua voz. E quando a gente pede isso, me leva onde eu posso ouvir tua voz, não é um lugar, é uma atitude de coração. Talvez você precise de um lugar mais tranquilinho para isso, mas o seu coração precisa ter essa atitude. Meu Jesus, me leva para eu poder ouvir sua voz. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés
onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar do coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, que foi preparado com carinho para você, para mim, para que a gente possa ouvir essa voz maravilhosa do Senhor. Antes de passarmos para a pregação, eu ainda gostaria de, em nome da igreja, agradecer pelo dia de ontem. Nós tivemos a troca solidária, né? Foi a primeira que queremos fazer de muitas ainda. E foi uma bênção. Obrigado você que veio, trouxe alimento e para doação, para que a gente possa ajudar as famílias da nossa comunidade. E levou uma máscara de brinde e um álcool gel. E muito obrigado, que Deus abençoe. O Senhor contemplou tudo isso e viu o coração de cada um que doou. E nós agradecemos. E vamos juntos, irmãos, como igreja, fazer o que temos que fazer, o que Jesus quer, que é ajudar uns aos outros. Antes da palavra, viu? É ao vivo, então nós temos o Ministério Infantil agora, tá bom? Chama as crianças aí e vamos passar para essa parte. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa história será uma parábola. Certa vez, Jesus contou que um senhor iria viajar. Então ele chamou seus 3 servos. 1, 2 e 3. E esse senhor dividiu com seus servos seus talentos. Talentos naquela época se referia a dinheiro. Então para o primeiro servo ele deu 5 talentos. 1, 2, 3, 4, 5. Para o segundo servo, ele deu 3 talentos. 1, 2, 3. E para o último servo, o terceiro, ele deu apenas 1 talento. Então o senhor foi viajar. Durante esse tempo, o primeiro servo investiu nesse dinheiro que ele recebeu e ganhou mais 5 talentos. 1, 2, 3, 4, 5. O segundo servo também investiu nesse dinheiro e ganhou mais 3 talentos. 1, 2, 3. O terceiro servo ficou com medo de perder esse talento, então decidiu enterrar ele e esconder. Um tempo depois, o senhor voltou e foi pediu para os seus servos prestarem contas do que tinham feito com esses talentos. Então o primeiro servo respondeu: o senhor me deu 5 talentos, eu investi e ganhei mais 5 talentos. Então o senhor respondeu: servo bom e fiel, foi fiel no pouco e por isso lhe darei mais responsabilidades. O segundo servo respondeu: o senhor me deu 3 talentos, e eu também investi e ganhei mais 3 talentos. Então o senhor falou:
servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, por isso lhe darei mais responsabilidades. O terceiro servo falou: eu sei que o Senhor é um homem muito severo, por isso eu tive medo de perder esse talento, então resolvi enterrá-lo. O Senhor falou: servo mau e preguiçoso, por que não investiu nesse dinheiro? Poderia ter ganho lucros, recebido juros. Como você foi preguiçoso, eu vou tirar o seu talento e vou dar para o que tem 10 talentos. Bom, essa parábola que Jesus contou para os discípulos se refere ao reino de Deus, que todos nós temos responsabilidades, alguns mais, outros menos, mas todos temos responsabilidades de falar do amor de Jesus, falar da sua palavra e também de ajudar na igreja. E aí, qual servo você quer ser? O servo bom e fiel ou o servo mau e preguiçoso? Eu quero ser o servo bom e fiel. E você? Bom dia, igreja querida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Também quero dar um bom dia a todos aqueles que nos acompanham, que não são membros da nossa igreja, mas são sempre muito bem-vindos para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui nesta manhã, é um privilégio poder, junto com a igreja e com todos vocês, aprender um pouco mais a respeito desse nosso Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. O texto em que nós vamos meditar nesta manhã fica em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19 é o texto que nós vamos meditar e vamos ser edificados nesta manhã. Atos capítulo 19. Atos é o livro que relata o início da igreja, a igreja primitiva. Nós temos ali vários avivamentos que acontecem no livro de Atos por meio da pregação do Evangelho. Nós também podemos observar a expansão do reino de Deus, a proclamação do Evangelho e o crescimento da igreja. Deus usando a vida dos apóstolos de maneira maravilhosa, de maneira poderosa, para que o Evangelho e o reino de Deus se expanda. E aqui no capítulo 19 se dá início à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Esse homem de Deus que foi usado grandemente na história do mundo, não só na história da igreja. Então nós começamos a acompanhar a terceira viagem missionária de Paulo. O relato, nós vemos ali no finalzinho do capítulo 18, surge um personagem também muito conhecido, que é Apolo, um grande orador, falava muito bem em público, muito versado na cultura judaica e também falava da palavra de Deus. Nós vemos também Áquila e Priscila, um casal também que foi muito usado por Deus na evangelização, na expansão do reino de Deus, na proclamação da sua palavra. E então, aqui no capítulo 19, Paulo se depara com um grupo de 12 homens, onde ele ali prega o Evangelho, prega a respeito do Espírito Santo, e estes homens se convertem. E a partir do versículo 8, que é o trecho em que nós vamos meditar nesta manhã, até o versículo 20, nós vamos ver Paulo ali em diversos ambientes. No título da sua Bíblia, possivelmente está escrito lá, Paulo na escola de Tirano. Mas ao ler esse trecho, do versículo 8 até o versículo 20, nós vemos Paulo atuando em vários ambientes, em vários contextos diferentes, ainda que seja ali na escola de Tirano, você vê Paulo tendo várias experiências, uma diferente da outra, mas em todas essas experiências nós percebemos na leitura do texto algo em comum: o poder do Evangelho. Em todos esses ambientes
nós percebemos que há algo em comum, que é o poder do Evangelho. E é acerca do poder do Evangelho que nós vamos nesta manhã meditar. Vamos então para a leitura da palavra de Deus, começando ali no versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirana. Durante isto, por o espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar? Senhor Deus, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã, a ouvirmos o que a Tua palavra tem a nos ensinar. Pai, o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos em nossas casas, no conforto, para ouvirmos daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Usa a minha vida, Pai, é um privilégio poder falar e poder usar aquilo que o Senhor tem me dado para abençoar a vida de meus irmãos. Que em nome de Jesus possamos, acima de tudo, glorificar o Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o tema da mensagem é o poder do Evangelho. E aqui nesse texto nós vemos, já aprendemos de cara uma primeira lição. Paulo era extremamente estratégico em suas ações. Paulo ele planejava, e não somente por iniciativa própria, mas principalmente conduzido pelo Espírito Santo, Paulo planejava as suas ações evangelísticas, as igrejas em que ia plantar e as cidades a qual ele ia evangelizar. Paulo era extremamente estratégico. E aqui Paulo começa pregando e ensinando o evangelho do reino num ambiente religioso, em meio aos seus conterrâneos, aos judeus. E o primeiro ambiente em que o poder do evangelho é evidenciado é numa sinagoga. É um ambiente onde a leitura e a exposição da palavra era comum, era rotineira. E Paulo então fica durante 3 meses ensinando na sinagoga. Olha só o que diz o versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então aqui nós vemos o primeiro ambiente em que Paulo se encontra, e o primeiro ambiente onde o poder do evangelho se evidencia, e é num ambiente religioso, em meio aos seus conterrâneos, aos judeus. E ali ele prega
E aqui fala ousadamente, dissertando. O que quer dizer essa palavra, dissertando? Ele está argumentando a respeito do evangelho do reino de Deus. E aqui eu lembro do que Jesus falou lá em Mateus 4, versículos 17 e versículo 23. Mateus 4, versículos 17 e versículos 23. Mateus 4, versículos 17 e versículos 23. Olha só o que diz a palavra de Deus. No versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha lá o versículo 23 ainda do capítulo 4. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então o que Paulo estava fazendo era nada mais, nada menos do que continuar aquilo que Jesus havia deixado como exemplo aos apóstolos. Ele estava pregando o evangelho do reino. Não era uma invenção, não era uma opinião, não era um evangelho criado ao seu próprio jeito, aos seus pensamentos, que se conformava ao que estava acontecendo na cidade, mas era o evangelho do reino. E é por isso que o evangelho é poderoso, porque ele vem do reino inabalável, de um rei soberano, que está acima de toda e qualquer autoridade e governo. E é esse reino que Paulo prega na sinagoga, de maneira ousada. Paulo reconhecia que sua missão, o cerne de sua missão, de seu propósito, era pregar o evangelho do reino. E então, durante 3 meses, ele prega primeiramente aos seus conterrâneos, com o desejo em seu coração de que estes pudessem se converter e ouvir e adorar a Deus e conhecer e desfrutar do evangelho do reino. E assim o poder do evangelho é evidenciado em um ambiente religioso. Nós sabemos que a sinagoga era um ambiente onde a palavra de Deus era pregada, era ensinada constantemente, era um lugar de adoração. E o que se espera de um ambiente desses, quando se prega o evangelho do reino de Deus? Naturalmente, você espera que as pessoas ouçam e glorifiquem a Deus, e exaltem a Deus, e aprendam a respeito da palavra, e amem o evangelho. Mas olha só qual foi a reação de algumas pessoas ao ouvirem o evangelho do reino. Versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. De fato, nós entendemos pela leitura do versículo 9 que alguns que estavam ali, ao ouvirem o evangelho do reino, de fato receberam essa mensagem e foram edificados e foram abençoados. Mas outras pessoas, ao ouvirem o evangelho do reino, se mostraram com o coração duro, descrentes, não queriam ouvir, não queriam saber do evangelho. E não só não queriam ouvir, não só estavam com o coração duro, mas começaram a falar mal do caminho. E essa expressão no livro de Atos, ela aparece várias vezes, o caminho, os do caminho, né? Porque os cristãos, né, da igreja primitiva tinham uma compreensão muito profunda a respeito de Jesus e entendiam que Jesus era o único caminho. E por isso que eles falam o caminho, né? Os do caminho.
E essas pessoas não só rejeitaram a palavra de Deus, o evangelho do reino, mas começaram a falar mal da igreja. Será que isso acontece hoje? As pessoas vão até a igreja com o desejo de receber uma palavra que satisfaça os seus anseios, que satisfaça os seus desejos, uma palavra que se amolde às suas opiniões, uma palavra que se conforme ao seu contexto. Mas aí elas se surpreendem, porque na igreja é pregado o evangelho do reino. E quando é pregado o evangelho do reino, nós sabemos que muito do evangelho confronta pecado, confronta ideias, confronta opiniões. E por isso muitas pessoas rejeitam o evangelho. Porque não querem ouvir a verdade de Deus. Porque não querem ouvir o que elas são. Mas querem uma palavra que console, que se amolde aos seus desejos, que satisfaça o seu ego. E era assim que esse grupo, essas pessoas que rejeitaram o evangelho, esperavam que Paulo fizesse, que pregasse uma palavra que trouxesse um ensino relaxante, que se amoldasse aos seus desejos carnais. Mas Paulo prega o evangelho do reino, porque é para isso que ele foi chamado. Não para trazer aquilo que o povo gosta de ouvir, mas para trazer aquilo que a palavra diz. Que Deus ordena que pregadores, pastores, ensinem e preguem. Por isso que muitas pessoas rejeitam o evangelho. Porque elas não querem ouvir a verdade, mas elas querem ouvir o que satisfaça os seus anseios. E a consequência de pessoas que estão com o coração duro, a conduta dessas pessoas que rejeitam o evangelho, que não querem ouvir, que são descrentes, é falar mal do caminho. Ah, mas eu vou na igreja, o pregador, o pastor fica falando mal de mim, fica falando que eu sou pecador, fica só ensinando lá a Bíblia, fala que a gente tem que levar a Bíblia. Ah, o pastor vai me aconselhar, fala que eu estou em pecado, que eu vou entrar em disciplina. Ah, que igreja que é essa? Jesus me ama, eu não preciso disso. Essa é a reação natural daqueles que rejeitam o evangelho. E quando você rejeita o evangelho, você rejeita Jesus e rejeita Deus. O poder do evangelho sendo evidenciado neste ambiente. E aqui, meus irmãos, independente da resposta que as pessoas vão dar ao evangelho, em si o evangelho é poderoso. Porque o poder do evangelho não se concentra na resposta das pessoas, não se concentra na reação das pessoas, mas o poder do evangelho está em Jesus Cristo, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então o problema aqui não é no teor da mensagem, porque Paulo prega a respeito do reino de Deus. O problema aqui não está em como Paulo entrega a mensagem, porque Paulo estava falando do evangelho do reino de Deus. O problema está nas pessoas que estavam ouvindo a mensagem. Você pode pensar, poxa, é difícil, né, você pregar o evangelho e as pessoas não querem ouvir esse evangelho. Realmente é difícil, irmão e irmã. Nós desejamos e temos que desejar que as pessoas ouçam o evangelho e se convertam. Devemos amar e ter paixão pelas almas que se perdem. Isso deve mover os nossos pés a caminhar para pregar o evangelho. Mas uma coisa você deve ter certeza, de que se as pessoas não respondem à pregação do evangelho, o problema não está em como você entrega a mensagem, mas o problema está nas pessoas que ouvem. O Joel pregou isso na quarta-feira a respeito do solo.
Há vários tipos de solo. Há vários tipos de solo. Uns, a palavra cresce, mas não frutifica. Outros, a palavra cresce e frutifica. Outros, a palavra está ali, mas é sufocada. E outros caem em solo rochoso e acabam sendo comidos. Há vários tipos de solo. O problema não está na mensagem. E aqui nós aprendemos algo também. Nós não podemos negociar o Evangelho a fim de que ele se torne mais atrativo às pessoas. De fato, nós temos que adaptar o Evangelho à nossa realidade, ou seja, falar uma linguagem em que a comunidade em que nós estamos inseridos entenda essa mensagem. Jesus fazia muito isso. Jesus, quando se aproximava de alguém, ele falava de acordo com aquela realidade, a realidade daquela pessoa, e a pessoa começava a compreender o Evangelho. Mas o fato é que você não pode adulterar o Evangelho, a fim de que as pessoas venham à igreja e lotem os cultos. O Evangelho é do reino. A mensagem não pode ser adulterada. E Paulo nos ensina aqui que o propósito é o Evangelho do reino. Qual é a atitude de Paulo? Paulo fica triste pelo Evangelho não ser ouvido? Paulo fica chateado? Paulo fica desanimado? Paulo para de pregar? Obviamente que não. Porque ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele estava levando o Evangelho poderoso do reino. E então ele não para de pregar. O que ele faz? Ele se aparta daquelas pessoas. Ele percebe que aquelas pessoas não iam ouvir o Evangelho. Estavam com o coração duro, com a mente cauterizada, afundados no pecado, não queriam ouvir. E então ele não insiste. Ele simplesmente sai de perto daquelas pessoas e continua pregando o Evangelho agora em outro ambiente. E então ele vai agora para a escola de Tirano pregar o Evangelho. E agora ele está não mais num ambiente religioso, mas ele está num ambiente acadêmico, numa escola, numa faculdade. E ali ele começa a pregar o Evangelho. E mais uma vez, Paulo é estratégico. Porque no começo da igreja, nesses tempos aqui, por causa muito em função da cultura grega, o conhecimento ele era muito valorizado. As pessoas liam livros. As pessoas gostavam do conhecimento, porque se entendia que a busca pelo conhecimento trazia uma espécie de salvação. E as pessoas valorizavam muito o conhecimento. Muito fruto da cultura grega, os grandes filósofos que surgiram nessa época. Então, essas escolas, essas espécies de faculdades eram muito frequentadas pela população, porque lá era um lugar onde o conhecimento era ensinado, onde o conhecimento também era evidenciado. E Lucas não fala tanto de Tirano, mas a gente pode entender que esse Tirano era como se fosse um grande professor da época de filosofia. E ele ensinava a filosofia num horário onde estava mais tranquilo para a população, um horário onde as pessoas não trabalhavam e assim elas podiam ir até a escola para aprender. E o que dá-nos a entender aqui é que Tirano cedeu uma sala a Paulo. E Paulo então aproveita essa oportunidade para ensinar o conhecimento ainda mais elevado do que qualquer outro conhecimento. É o Evangelho. Paulo aproveita essa oportunidade para ensinar o Evangelho do Reino de Deus. E assim nós podemos observar o poder do Evangelho em um ambiente acadêmico. Vamos ler o que diz a palavra de Deus no finalzinho do versículo 9. Então, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, diariamente, Paulo ensinava a respeito do Evangelho do Reino de Deus em uma escola
aonde as pessoas passavam, e ali ele aproveitava para ensinar a respeito do Evangelho. E ali ele ficou durante 2 anos ensinando diariamente o Evangelho. Olha só o que diz o versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então você percebe aqui que muitas pessoas passavam nessa escola, muitas pessoas iam lá para aprender algo, e então Paulo aproveita essa oportunidade para pregar o Evangelho. Mais uma vez nós vemos a estratégia evangelística de Paulo, aproveitando as oportunidades para continuar pregando o Evangelho. Ele não se deixa desanimar pela rejeição de alguns, mas isso ainda o encoraja ainda mais para que ele vá e continue pregando o Evangelho. Então ele fica não 3 meses, ele fica 2 anos ensinando o Evangelho na escola de Tirano. E esse Evangelho, a expansão do Evangelho, acaba se dando por toda a província da Ásia. E é muito interessante você estudar sobre a estratégia missionária de Paulo, porque Paulo realmente ele entendia que quando ele ia pregar, ele precisava pregar numa grande cidade, que se ele pregasse nessa grande cidade, as demais cidades adjacentes também seriam impactadas por esse evangelho. E no caso de Éfeso não é diferente. Éfeso era um grande centro da Ásia, era a principal cidade da Ásia, era onde o turismo era muito forte, então pessoas de toda a Ásia, de toda a Europa iam até Éfeso, porque era uma cidade onde tinha uma das maiores maravilhas do mundo da época, que era o Templo de Ártemis. Então era uma cidade onde circulavam muitas pessoas, e Paulo então começa a pregar ali, e o evangelho se expande por toda a província da Ásia. Paulo era extremamente estratégico. Paulo não se deixava levar pela rejeição das pessoas, porque a alegria dele estava concentrada em falar a respeito do poder do evangelho do reino de Deus. Então Paulo fala de um conhecimento ainda mais excelente no ambiente acadêmico. Não era a ciência que ele pregava, não era a astrologia que ele pregava, não era a filosofia que ele pregava, mas era um conhecimento muito mais elevado, o evangelho do reino de Deus. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. E era esse conhecimento que ele ensinava na escola de Tirano. Um conhecimento muito mais elevado. Era o poder do evangelho do reino de Deus. E agora nós vamos ver a ação do poder do evangelho em um outro ambiente. O poder do evangelho para a realização de milagres. Isso a gente acompanha ali nos versículos 11 e 12. Acompanha a leitura. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Paulo, como pregador do evangelho, revestido da autoridade dada por Deus, sendo não só revestido, mas usado por Deus, realiza milagres. Olha só o que diz o começo do versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Não eram mágicas, como a gente vai ver no finalzinho desse trecho. Não eram só manifestações de poder, eram milagres extraordinários.
Era como a palavra que milagres extraordinários dá a ideia no original de explosão. Era uma explosão de poder de Deus. Era isso que estava acontecendo. Mas, mais uma vez, o poder não se concentrava na pessoa de Paulo, mas era Deus usando a Paulo. Era o poder do Evangelho sendo evidenciado agora por meio de ações práticas. E aqui, quando nós lemos esse trecho, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, com certeza na sua cabeça deve ter aparecido alguma figura aí dos tempos atuais. Pego o lencinho ungido, meu paninho suado aqui com o suor do apóstolo que vai te curar. Não é isso, meus irmãos. Primeiramente, a pregação era um dos fatores que credenciava o apostolado de Paulo, mas também o que credenciava o apostolado de Paulo, o que evidenciava que Paulo era apóstolo eram as curas e milagres, era o poder de Deus por meio da vida do apóstolo. E por isso, Deus usava a vida desses homens para curar e realizar milagres, porque ali era uma forma de demonstrar que de fato Deus os havia chamado para o apostolado. E essa questão do uso de lenços e aventais, Paulo fazia tendas, Paulo trabalhava. Paulo pregava o evangelho, mas ele trabalhava. Então ele usava um lenço na cabeça e esses aventais para trabalhar. E possivelmente eram essas vestimentas que as pessoas estavam pegando e assim sendo curadas. Isso nos lembra uma passagem muito interessante, muito bonita, de Jesus Cristo. Marcos 5, a mulher com fluxo de sangue, que ao tocar nas vestes de Cristo é curada. O poder não está nas vestes, o poder não está no paninho, o poder vem de Deus. É o poder do Evangelho que transforma, que cura. E eu já quero adiantar aqui, irmãos, o Evangelho, esse Deus maravilhoso, o poder do Evangelho, não só cura as nossas chagas, não só cura o nosso físico, não só cura as nossas doenças, não só há manifestações milagrosas por meio do Evangelho, mas ele cura a nossa vida, a nossa alma. O Evangelho rompe com a nossa surdez. Ele desfaz a nossa cegueira, para que podemos contemplar as maravilhas de Deus. Esse é o Evangelho do Reino. E era esse Evangelho que Paulo pregava. E é por meio desse Evangelho, do poder de Deus, que milagres aconteciam. Mas há mais um ambiente em que o poder de Deus, o poder do Evangelho é evidenciado. E agora nós vemos o poder do Evangelho contra o poder satânico. Olha só o que diz o finalzinho do versículo 12. E os espíritos malignos se retiravam. Versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Sevá, sumo sacerdote. Olha o finalzinho do 12 novamente. Os espíritos malignos se retiravam. Esse é o poder do Evangelho que dissipa as trevas. Havia uma figura que circulava muito pelo Facebook, que a gente via, alguns vídeos, Jesus tirando lá a queda de braço com o diabo. Para com isso.
Isso não existe, meus irmãos. A vitória já foi declarada. Estuda o livro de Jó para você ver. O diabo vai só até onde Deus permite que ele vá. Ele é como um cachorrinho numa corrente. Aonde o poder do evangelho invade, as trevas são dissipadas, porque Deus é poderoso. Aqui não há nem disputa. O poder do evangelho dissipa o poder satânico. Demônios eram expulsos e se retiravam das pessoas. E há mais um certo grupo aqui. E essa parte da passagem eu acho um tanto quanto cômica e ao mesmo tempo trágica. Alguns homens que gostariam e gostavam muito de popularidade, de se afirmar na sociedade, levavam no seu peito um broche com o nome de expulsadores, né? Caçadores de demônios. E olha só o que acontece com esses homens. Os que faziam, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Sevá, sumo sacerdote. Então esses homens viam as manifestações do poder do evangelho por meio de Paulo, viam Deus usando Paulo, realizando milagres, expulsando demônios por meio do poder do evangelho, e eles queriam fazer isso também. Porque eles eram exorcistas ambulantes, eles eram dessa categoria, estava assinado lá na carteira de trabalho desses caras, exorcista ambulante. Então eu preciso exercer a minha função. Eu preciso me afirmar dentro da sociedade como um exorcista. Eu preciso ganhar essa popularidade que Paulo está ganhando. Só que olha como esses caras expulsam. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Deus não usou esses homens. Eles falam em nome de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Alguém só pode falar no nome de Jesus quando essa pessoa está debaixo do senhorio de Jesus, quando esta pessoa foi resgatada por Jesus. E esses homens não eram. E eles ainda falam a quem Paulo prega, ou seja, eles não pregavam o reino de Deus. Eles não estavam debaixo do senhorio de Jesus e eles não pregavam o reino de Deus. E o que aconteceu com esses homens? Versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Realmente, eu sei quem é Jesus. Eu sei que esse Jesus tem poder para expulsar demônios. Eu sei quem é Paulo porque ele está debaixo do senhorio de Cristo, porque ele foi chamado por Cristo, porque ele prega o poder do evangelho do reino de Deus. Mas vocês, quem são? Não conheço. Eu não consigo ver as credenciais de um cristão na vida de vocês. Eu não consigo ver o sangue de Cristo na vida de vocês. Eu não consigo ver o Espírito Santo na vida de vocês. Eu não consigo ver o poder do Evangelho na vida de vocês. E olha o que acontece com esses homens.
E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Literalmente, esses homens foram espancados por esse possesso de espírito maligno e fugiram pelados, humilhados, derrotados, porque não estavam debaixo do senhorio de Cristo, porque não pregavam o poder do evangelho do reino de Deus. Eles tentavam ir até aquele possesso de espírito numa autoridade ao qual eles não foram revestidos, não era a autoridade vinda dos céus. O que eles pregavam o que eles falavam não era um evangelho que eles pregavam, mas eles falavam assim: eu estou vindo porque Paulo prega, não porque eu faço, mas Paulo prega. E aqui nós temos mais uma lição. Quando nós estamos revestidos do poder de Deus, munidos do evangelho poderoso do reino de Deus, não há nada que possa resistir. Porque não é na nossa força que nós estamos indo, mas é no poder de Deus. E esse poder de Deus continua se manifestando de maneira maravilhosa. Se manifestou na sinagoga, se manifestou na escola de Tirano, se manifestou realizando milagres. O poder de Deus se manifestou, o poder do evangelho do reino de Deus se manifestou expulsando demônios. O poder do evangelho de Deus agora se manifesta no meio do povo. E olha só o que acontece. Essa situação, as curas e milagres e essa situação de derrota desses homens, de humilhação desses homens, teve como consequência algo extraordinário. Acompanhe no versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos. Os judeus que Paulo havia tentado pregar lá na sinagoga e os gregos que estavam indo ali na escola de Tirano. Habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Os milagres realizados por Deus por meio de Paulo, a pregação do poder do reino de Deus, até mesmo o fracasso desses homens, essa humilhação desses homens que apanharam e fugiram, tudo isso resultou em glória a Jesus. Porque Deus é tão soberano, Jesus é tão maravilhoso, que tudo o que acontece, Ele transforma em glória para Ele. E pessoas vinham aos pés de Jesus por meio da manifestação do poder do Evangelho. E não só a sociedade. O poder do Evangelho é tão grande que ele transforma até aquelas pessoas que nós achamos que nunca serão transformadas. Sabe aquele teu amigo, aquela tua amiga, que é ateu, que não quer saber de Jesus? Não perca a esperança, porque o poder do Evangelho pode transformar essa vida. Olha só as vidas que foram transformadas, versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. O poder do Evangelho é tão grande que até pessoas que praticavam magia negra, ocultismo,
foram alcançadas pelo Evangelho. O poder do Evangelho transforma qualquer vida. O poder do Evangelho é maior que o poder de Satanás. O poder do Evangelho é maior que qualquer magia oculta, qualquer tipo de macumba, qualquer coisa, porque é o poder de Deus, é o Evangelho do reino. As vidas foram transformadas, a ponto de que essas pessoas confessavam os seus pecados publicamente, havia arrependimento, havia mudança de vida. E esses que praticavam magia negra, ocultismo, queimavam os seus livros, não se importando com o valor deles. E o valor desses livros não era porque eles eram caros, né, porque eram bonitos, mas era porque as pessoas imaginavam que ao recitar as palavras desse livro, eles tinham poder e isso fazia com que esses livros fossem caros. Mas essas pessoas que praticavam magia negra tiveram de fato uma verdadeira conversão ao ponto de jogarem os seus livros, abandonarem aquela vida e agora viverem uma vida para Cristo, porque esse é o poder do Evangelho. Ele muda toda e qualquer pessoa. 50 mil denários. Sabe o que é o denário? Um denário é a diária do trabalhador. 50 mil denários foram queimados. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não há valor que possa se comparar ao ser reconhecido como filho de Deus. Não há riqueza maior do que um conhecimento profundo de Deus. Não há valor maior do que ser comprado pelo sangue de Jesus. E essas pessoas entenderam isso. E esse testemunho foi tão impactante, o poder do Evangelho transformando essas vidas foi tão impactante, que olha só o que diz o versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Por meio da transformação dessas pessoas, do testemunho dessas pessoas, da proclamação do poder do Evangelho, do reino de Deus, esse Evangelho crescia, se expandia, mas ele também se fortalecia. As pessoas amadureciam e continuavam crescendo na fé. Esse é o poder do Evangelho. O que nós aprendemos, o que nós podemos aplicar às nossas vidas com esse texto? Primeiramente, meus irmãos e irmãs, nós devemos ser estratégicos em nossos evangelismos. E estratégia, você não pense aqui em fazer cruzadas evangelísticas, campanhas evangelísticas, não se resume só a isso. Você não precisa lá escrever um projeto evangelístico, mas eu estou falando estratégia da seguinte forma. Sabe aquele teu vizinho que você não conversa há anos? Você mora ali no mesmo lugar há 10, 15, 20 anos e nunca conversou com o vizinho? Se aproxime daquele vizinho para ganhá-lo para Jesus Cristo. Essa é a estratégia. Faça amigos, não porque você tem interesses em comuns, mas para ganhar esses amigos para Cristo. Se aproxime das pessoas para ganhá-las para Cristo. Essa é a estratégia que você deve usar. O evangelismo deve ser estratégico. Quando você olha alguém que não conhece a Jesus, o que deve te impelir a se aproximar dessa pessoa é o desejo de pregar o evangelho para que ela conheça Jesus e tenha sua vida transformada. Assim é a estratégia que nós devemos ter. Segunda aplicação: Deus é quem nos usa em sua obra. Versículo 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus é que nos usa em sua obra. É por meio de Deus em que nós avançamos para pregar o Evangelho. Deus é quem nos usa. Terceira aplicação. O Evangelho
Aonde o Evangelho, aonde o poder do Evangelho é pregado, as trevas se dissipam. Não há luta, porque o poder do Evangelho é muito maior. Quarta aplicação. O poder do Evangelho transforma qualquer pessoa. Até mesmo aqueles que você acha que nunca vão ser transformados. Se for da vontade de Deus, o poder do Evangelho pode transformar. E isso serve de incentivo para nós continuarmos pregando o Evangelho. Aqui nós aprendemos a quinta aplicação. Pregue o Evangelho. Porque se as pessoas não ouvem, o problema não está na mensagem. O problema não está na mensagem. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho do Reino de Deus. E eu quero finalizar com uma citação e depois com um versículo. A citação é a tese 62 de Martim Lutero. Escreveu 95 teses, Reforma Protestante. E a tese 62 talvez seja a mais maravilhosa. Olha o que diz a tese 62 que Martim Lutero escreveu. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Esse é o nosso maior tesouro que deve ser preservado, defendido e proclamado. E ainda termino com um versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja encorajado a continuar proclamando o poder do Evangelho do Reino de Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Que palavra maravilhosa, né? Ela vem direto das Escrituras ao nosso coração. E o Evangelho, o poder do Evangelho tem um nome. Você conhece qual é? Jesus. Somente Jesus. Só através de Jesus temos a salvação. E ele se declara assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Enquanto o ser humano não entender que ele precisa se tornar uma ovelha e reconhecer Jesus como o bom pastor, como a porta, como o Senhor dos senhores, como o poder do Evangelho, ele ainda vai procurar por muito tempo em vão. Mas nós que já nos tornamos ovelhinhas, já percebemos a nossa pequenez. Nós queremos andar seguindo a voz desse pastor. E como ouvimos na pregação, queremos falar desse Evangelho, para que esse aprisco possa crescer cada vez mais. Vamos cantar? Salmo 23. Ainda que eu ande pelo
justiça me faz andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, não temerei, não temerei o mal. Não temerei, não temerei, não temerei o mal. Amém. Um bom domingo a todos. Que Deus abençoe. E até quarta-feira no nosso culto de oração. Tchau.